e paz, juventude do avivamento. Só quem está feliz aqui, diga amém. Só quem quer casar, diga aleluia. Aí, tem gente querendo casar, glória a Deus por isso. Então vira para a pessoa que está ao seu lado aí e diga, o Senhor... Não, diga bem alto, porque eu estou numa rede de jovens, não estou em rede de velho, né, gente? Então você vai virar para o jovem que está ao seu lado e diga, o Senhor vai fazer você sair do muro nessa noite. Hoje é dia de sair do muro, amém? Toma o teu lugar aí, meu irmão, que alegria estar aqui com vocês, que privilégio estar aqui com vocês. Principalmente porque algumas semanas atrás, nós tivemos o Seminário Compromisso. Quem aqui esteve no Seminário Compromisso? Quem foi muito abençoado no Seminário Compromisso? Foi uma bênção, uma bênção. E a gente tem tanta coisa para falar sobre santidade e compromisso, tanta coisa. Aliás, esse ano, eu e o pastor Noboyuki fizemos 20 anos em que nós estamos pregando sobre compromisso e santidade. 20 anos falando sobre esse assunto, ministrando na vida de jovens e vendo famílias sendo formadas debaixo de santidade e compromisso. Quantos solteiros nós temos aqui? Não precisa ficar com vergonha, você vai ter que levantar a tua mão. Quantos solteiros nós temos aqui? Não, levanta assim, ó. Você acabou de falar que você quer casar. Quem não levantou a mão está casado, é isso? Está casado? Você que está solteiro, eu quero dizer algo para você nessa noite. O plano de Deus para um relacionamento saudável para você se chama compromisso. Diga compromisso. Diga santidade. Eu sei que é uma proposta bem maluca, porque eu vou contar um pouquinho da história para você entender como nós chegamos até aqui depois de 20 anos pregando sobre compromisso e santidade. Mas quando o Senhor nos chamou para sermos líderes de jovens, há 20 anos atrás, na realidade, 20 anos atrás exatamente, em abril de 2024, eu e o pastor questionamos ao Senhor, dizendo o seguinte: Pai, como que nós vamos liderar uma juventude, se essa juventude tem tanta dificuldade para amar a Deus, e para ter um relacionamento sério com Deus? E o Senhor, Ele nos deu sempre Ele faz isso comigo, eu não sei se Ele faz isso contigo também, mas o Senhor nos deu uma palavra na Bíblia, em Josué 3:9, se eu não me engano, que diz: santificai-vos, pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Eu não sei se é 3:9, 3:8, 3:5, é por aí, tá? Em Josué 3. E nós entendemos que para você buscar o Senhor e se dar bem, ter sucesso em tudo na tua vida, você precisa viver em santidade. Diga, eu quero ser santo. Eu vou pedir algo para você, tá? Eu preciso que você interaja comigo. Se nós estamos aqui numa rede de jovens, você precisa interagir comigo. Porque o que o Senhor vai fazer hoje na tua vida vai ser algo muito especial, muito grande. Você crê nisso? Deus vai mudar uma chave na tua cabeça, na tua mente, no que diz respeito a relacionamento. Porque talvez até hoje você tenha tido relacionamentos frustrados. Até hoje você não tenha conseguido entender ou viver os planos do Senhor na tua vida, no que diz respeito a relacionamento. Então diga: Deus, hoje, você pode falar mais alto, por favor? Fala: Deus, hoje eu vou sair de cima do muro. Não é sair do armário. Olha para o jovem que está ao teu lado e diga: não é para você sair do armário, é para você sair de cima do muro. Tá bom? Combinado? Abra a tua Bíblia no texto de Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Se der, eu sei que não deu tempo de equalizar o som, mas se puder pôr um pouquinho mais de retorno para mim, Tiagão, põe um pouquinho de retorno. Olha o que diz o texto de Josué capítulo 2, versículo 1 em diante.
Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma... O que está escrito na tua Bíblia? Fala mais alto, irmão. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Eu não vou ler todo o texto, porque eu não sei se você conhece a história de Raabe, e aí a gente adianta um pouquinho aqui no horário, mas eu queria que você primeiro, nessa noite, soubesse quem era Raabe. Raabe, ela era uma prostituta cultual. Na época, existiam muitas prostitutas cultuais. Ela teve um passado e uma vida muito destruída, uma vida promíscua. Como talvez muitos jovens aqui nessa noite tenham tido até hoje. Tenha tido uma vida promíscua, já tenha tido vários relacionamentos frustrados. Talvez nem tenha mais a sua virgindade. Tenha se relacionado com tantas pessoas ao ponto de não entender que Deus pode mudar essa história na tua vida. Ao ponto de não compreender que Deus pode fazer você feliz também nessa área da tua vida. Ela tinha uma vida de pecado, mas o Deus surpreendente visitou aquela jovem num dia comum como qualquer outro dia. Assim como Deus vai visitar você nessa noite, um sábado aparentemente comum, mas que na realidade foi marcado na agenda de Deus, mudar a história sentimental da tua família, a sua história sentimental. Quem crê, diga amém. E quem está vivo, diga aleluia. Amém. Deus se lembrou de Raabe. E como Deus é extraordinário, irmão. Hoje Deus vai tirar um espírito de solteirice dessa rede de jovens. Se você crê, diga amém. Diego mesmo? Diogo, diga aleluia bem alto. Hoje Deus vai tirar a solteirice desses jovens. O espírito de solteirice. Eu queria que você falasse bem alto, porque só quem crê, tá? Toda palavra liberada você precisa crer. Diga: eu vou casar. Vai nada desse jeito. Vai nada. Você precisa querer casar. Você precisa desejar casar. Porque casar, pastor Lucas, não é bom demais. Mas se você casar certo, e você vai casar certo, Pedro Mimosa, você vai dizer: eu vou casar. Todo mundo aí diga: eu vou casar. E eu vou casar bem. Gente, eu não acredito que eu estou numa rede de jovens. Eu estou frustrada. O que aconteceu? Vocês estão com vergonha? Para fazer coisa errada, ninguém fica com vergonha, né? Você vai casar e você vai casar bem. Porque Deus escolheu o dia de hoje para colocar na tua agenda o dia do milagre, o dia em que Ele mudou a minha história sentimental. É isso que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu imagino que Raabe estava vivendo um momento de crise, incomodada com a vida que ela estava levando. Tem alguém aqui que está incomodado com a vida que está levando? Antes de você levantar a tua mão, tem alguém aqui incomodado com a vida que você está levando? Porque a gente só muda, o Senhor só muda a nossa vida quando a gente está incomodado com o que nós estamos vivendo e queremos viver algo melhor. Eu estou incomodado com a vida que eu estou levando, porque eu quero viver muitas coisas maiores do que eu já vivi até hoje. Tem mais alguém que está incomodado aqui nessa noite junto comigo? Eu estou incomodado, Deus, e eu quero viver uma vida muito melhor. Eu quero dar um upgrade na minha vida. Eu quero ser levado a um novo nível de relacionamento com o Senhor, de conquistas, de milagres, de bênçãos. Diga: eu estou incomodado, Deus. Sou eu mesmo, sou eu. Porque o Senhor, Ele viu que Raabe estava incomodada com a vida que ela estava vivendo. Crise é coisa boa. Eu queria que você olhasse nos olhos do jovem que está ao teu lado e diga: meu irmão, você está passando por crise?
Olha aí no olho dele e diz: você está passando por crise? Crise é coisa boa. Crise é coisa boa, porque a crise, ela te coloca onde você precisa estar, na presença de Deus. Quando nós estamos em crise, nós somos colocados no lugar certo, que é na presença de Deus, na presença do Pai. E todo crente que consegue sair de uma crise, ele sai muito melhor e mais experiente. Então, se você está vivendo uma crise, meu irmão, eu quero dizer, o Senhor, Ele está te forjando e te preparando para sair dessa crise aprovado, melhor e mais experiente. Crise é bom. Crise é bom. Chegou a hora de nós sairmos dessa crise, alguns aqui saírem da crise da solteirice. E quando a gente fala, eu sei que vocês ficam com vergonha quando a gente fala diretamente aos solteiros, mas essa palavra não é somente para solteiros. Mas aqueles que estão solteiros, querendo ou não, passam por um momento difícil, porque todo mundo quer ter alguém, quer ter um ombro para deitar, quer ter um amor para conquistar. Obrigado, estava acabando mesmo. Isso é maravilhoso, viu, tia? Sabe ali, eu vou te ajudar a arrumar aquele lugar lá. Ali atrás, depois, tá bom? Todo mundo quer ter alguém para cuidar da gente, para falar palavras que acalentem nosso coração. Todo mundo quer ter alguém que viva os mesmos propósitos de vida que a gente vive. Estou falando com você, gente? É o que você deseja? A gente não quer qualquer pessoa. Quem serve ao Senhor não quer qualquer pessoa. Quer alguém que viva os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, os mesmos projetos. E falar que é fácil viver a época de solteiro, né, da vida solteira, não é fácil. É um desafio, principalmente porque o inimigo, ele coloca muitas propostas indecentes na nossa vida. Mas eu quero dizer, hoje uma unção está sendo liberada sobre você, para que você possa entender o plano de Deus, a proposta de Deus para a tua vida sentimental. E a proposta que Deus oferece para você nessa noite é santidade, compromisso. Seja santo, seja santo, seja santo, porque eu farei maravilhas amanhã no meio de vós, se você se santificar. Essa é uma proposta divina de Deus para mim e para você. Deus está te preparando para casar. Queria ouvir uns 10 aleluias. Mas Deus está te preparando para casar. Você está na época preparatória, no tempo de preparação. E é nesse tempo da preparação que nós começamos a pensar na pessoa ideal. Verdade ou mentira, gente? Não é verdade? Nesse tempo da preparação você passa a pensar e começa a projetar a pessoa ideal. Eu sei porque a Mitty, quando ela era solteira, ela pensava nisso, na pessoa ideal. E a pessoa ideal da vida dela era alguém igual ao pai dela. Ela queria alguém com as mesmas características do pai dela. Engraçado isso, né? Quando nós estamos nessa época, nós pensamos e criamos na nossa cabeça a pessoa ideal. Quem aqui tem uma pessoa ideal na sua mente? Ai, gente, eu acho que eu vou terminar a palavra por aqui, porque todo mundo já está muito satisfeito com a sua posição de solteiro. Quem aqui começa a planejar? Quem aqui é um jovem de Deus que começa a pedir para o Senhor e planejar na sua mente a pessoa ideal para poder casar? Tem alguém que fica planejando isso, pensando em características? Isso, Lorena, levanta essa mão, mulher. Fica pensando na pessoa ideal. Só que eu tenho uma palavra para te dar nessa noite. A pessoa ideal, ela está na sua imaginação, na sua ideia. E você pode criar essa pessoa do jeito que você quer. Só que a má notícia que eu tenho para te dar é que talvez essa pessoa não exista. Porque você nunca vai encontrar a pessoa ideal. Porque você cria ela na tua mente e talvez ela não exista. Você tem que procurar, não é a pessoa ideal, viu, Lorena? Você tem que procurar a pessoa certa.
Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado e diga: para de pensar na pessoa ideal. Peça para o Senhor a pessoa certa. Porque a pessoa ideal, ela está na tua ideia. E a pessoa certa está no coração de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? A pessoa ideal, ela não tem defeitos, Rô. Quando você pensa na pessoa ideal, não era assim? Você planeja e começa a sonhar com uma pessoa sem defeitos. Mas a pessoa certa, ela é dotada de virtudes e de defeitos. Mas dos defeitos da pessoa certa, eles são defeitos suportáveis, que vão te ajudar, inclusive, a se aperfeiçoar e ser melhor. Então, a partir de hoje, a primeira dica que eu dou aqui para você: para de pensar na pessoa ideal e comece a pedir ao Senhor a pessoa certa. A pessoa certa está no coração de Deus, e ela vem com defeitos e também vem com virtudes. Eu nunca imaginei casar com um japonês, nunca. Aliás, quando eu era jovem, eu nem sabia que japonês existia. Eu não lembro de eu ter visto um japonês, conversado com um japonês. O único japonês que eu lembro era um moço, eu já falei isso aqui, um menino que estudou comigo na 7ª série, e eu batia nele todo dia quase. Bom, isso é outra história. Mas eu pedia para o Senhor, sabe o que? Pai, eu quero casar com um homem de Deus. Eu não gosto de loiro. Desculpa os loiros, mas ainda bem que eu já casei, porque senão você ia ficar solteiro. Eu queria um moreno, sempre gostei de moreno. Queria um jovem de ombro largo, de perna grossa e de bunda. Oh Deus, eu queria um homem, sabe, com bundinha. Aí eu conheci um japonês. Mas Deus foi tão bom. Eu nunca imaginei que eu ia casar com um japonês, mas Deus me deu um japonês que não era um homem de Deus, mas se tornou um homem de Deus, com ombro largo, perna grossa e com bunda. É o único japonês que eu conheço que tem bunda. As mulheres estão proibidas de ficar olhando a bunda do pastor depois. Mas é um japonês com bunda. Mas essas eram apenas algumas características que eu pedi para o Senhor, e Deus acabou me agraciando. Mas as outras características que o homem que o Senhor me deu tem, são muito melhores do que qualquer outra que eu poderia ter pedido ou imaginado. Porque eu entendi que eu não precisava de uma pessoa ideal, eu precisava da pessoa certa. E a pessoa certa era um homem de Deus para a minha vida. Talvez diferente do que eu imaginei, mas muito melhor do que eu podia ter pedido. A pessoa certa, ela tem defeitos e qualidades. Então, meu irmão, eu queria te dar a segunda dica aqui. Pode sonhar. Vira para o jovem que está ao teu lado assim e diz assim: pode sonhar. Não, olha no olho dele e fala: pode sonhar, meu irmão. Só não viaja na maionese. Sonha realista, de forma realista, gente. Porque tem uns feinhos que fica pensando na mulher extraordinária, perfeita. Cara, sonha, mas não viaja. Olha no espelho. Olha no espelho. Deus vai dar algo compatível, entendeu? Mais ou menos igual. Diga misericórdia então, Deus. Eu quero dizer algo para você. Tem muita menina de Deus aqui na igreja. Muita menina de Deus, muita menina abençoada aqui na igreja. E talvez você esteja pensando: ai, pastora, tem nada. Eu queria um avião e aqui só tem teco-teco. Meu irmão, teco-teco também voa. E o que é melhor? Você que é homem de Deus, que trabalha, que vai ganhar aí sua bufunfa, pega o teco-teco e turbina. Turbina teu teco-teco. Deixa ele do jeito que você quiser. Porque o mais importante é você casar com uma mulher de Deus. O
resto, gente, a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Eu quero dizer, você vai ser tão próspero, você vai ser tão abençoado. A tua ideia, os seus sonhos estarão tão alinhados aos sonhos de Deus, que você vai receber de Deus a pessoa certa, a oportunidade de conhecer a pessoa certa, e você vai viver com ela por toda a eternidade, porque ela também será filha de Deus, filho de Deus, e você vai ser extremamente feliz. Amém? Amém, irmãos? Está feliz agora aí? Tem esperança para você? Então fala mais alto do que você estava falando. Diga, eu vou casar, mas eu vou casar bem. Se vier um teco-teco, fala, se vier um teco-teco. Ninguém quer teco-teco, gente. Diga, se vier um teco-teco, eu turbino, eu dou um jeito. Mas eu quero uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Todos aqui vão casar. Todos aqui vão casar. E não vão errar na sua escolha. Amém? Voltando para a história de Raabe. É possível uma prostituta mudar de vida, casar e ser abençoada? Vocês acham que isso é possível? Uma prostituta casar, se transformar numa mulher de Deus, casar e ser abençoada? No reino de Deus tudo é possível. O Senhor, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer história, por pior que ela pareça. Quando nós amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, Ele muda qualquer história de vida. Ele te abençoa. Ele realiza os sonhos mais profundos do teu coração. E talvez nós tenhamos pessoas aqui que já pararam de sonhar com uma vida sentimental de êxito. Eu quero te dizer, o Senhor tem planos perfeitos para você. Basta você servir ao Senhor, amar ao Senhor com todas as suas forças, servi-lo com integridade, com santidade, ter um compromisso sério com o Senhor. Ele é capaz de transformar qualquer história, como transformou de Raabe, uma prostituta, numa mulher de Deus. Ele faz o impossível. Só que para isso você precisa fazer o que Raabe fez. Se você já errou, seja humilde para reconhecer seus erros e pedir perdão a Deus. Mas para de errar e passe a acertar a rota. Não adianta continuar errando e querendo ter uma vida de êxito. Não, você tem que consertar a rota. Porque pior do que errar é não se arrepender. Raabe, ela desejou mudar de vida. Será que você está desejando mudar de vida? É teu desejo mudar de vida? É teu desejo mudar a tua história? É teu desejo? Porque se for teu desejo, você está no caminho certo. Porque o arrependimento, ele constrói o caminho da restituição. Somente o arrependimento pode construir esse caminho de restituição. O que aconteceu com Raabe, pastora? Me conta. Olha o que diz o verso de 8 a 11 de Josué que nós lemos. Diz o seguinte: antes de os espias, porque o que aconteceu? O povo de Deus iria destruir Jericó. E Raabe, ela morava como prostituta no muro, em cima do muro da cidade. E Moisés mandou 12 espias espiar a terra e ver o que tinha de bom na terra de Jericó. Olha o que diz o versículo 8. Antes de os espias se deitarem, Raabe, aí contando um pouquinho aqui da história, chegaram os espias em Jericó e Raabe recebeu esses espias e eles viram que o povo de Jericó estava tentando matar esses espias. O que ela fez? Ela recolheu aqueles homens e os escondeu dentro da sua casa. E aí o versículo 8 diz: antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês
nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, e os 2 reis amorreus, que vocês separaram para destruição. E o versículo 11 diz: quando soubemos disso, Raabe está dizendo, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Presta atenção nisso, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe era uma prostituta, ela não servia ao Deus de Israel, mas ela reconheceu que aquele Deus era Deus acima dos céus e debaixo da terra. Raabe ouviu falar de um Deus poderoso que operava maravilhas e milagres. Quem aqui já ouviu falar desse Deus? Ele é o teu Deus? Então Ele pode fazer maravilhas, Ele pode operar milagres. Raabe ouviu dizer que existia um Deus que realizava coisas extraordinárias, que lutava pelo seu povo, que protegia seu povo, que guardava o seu povo. E ela disse àqueles espias: eu tenho ouvido o que Deus, o Deus de vocês, está fazendo. Mas aí eu te pergunto, você que ouviu essa história, o que Raabe disse aos espias? Eu tenho ouvido e todos têm ouvido o que o teu Deus tem feito. Aonde? O que ela tinha ouvido que nós acabamos de ler? Deus estava fazendo maravilhas aonde? Lá no Mar Vermelho, lá no deserto, no meio deles. Ela acreditou num Deus que fazia milagres na vida dos outros, mas nunca tinha operado um milagre na vida dela. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você vai acreditar sim e crer e servir esse Deus de milagres, mas os milagres que você vai começar a ver não é apenas na vida dos outros, mas você vai começar a ver os milagres acontecendo na tua vida, na tua família, na tua história. Não é lá no Mar Vermelho, lá também, na vida do meu irmão também, mas na minha vida também. Amém? Os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Raabe teve fé para crer que mesmo com esse histórico terrível que ela tinha, havia um Deus que podia mudar a história dela. E ela creu nesse Deus, e Deus se lembrou dela. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raabe. E eu queria que você fosse profeta nessa noite, e que você, sem sorrir, de forma séria, como profeta, olhasse para a pessoa que está ao seu lado, olhe nos olhos dela e diga: Deus se lembrou de você. Talvez você esteja só proferindo uma frase aparentemente simples, normal, mas eu estou aqui na condição de profeta de Deus para dizer a todos que aqui estão: Deus se lembrou de você. Deus não se esqueceu de você. Deus continua olhando e trabalhando por aqueles que nele esperam. Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele se lembrou de você nessa noite. Eu não sei por que você veio aqui hoje. Eu sei que você veio para ouvir essa palavra. Deus não se esqueceu de você. Ele se lembrou de você, e Ele vai transformar a sua vida, a tua história, a história da sua descendência, e você vai ter uma vida sentimental abençoada. Amém, irmãos? Então reage de algum jeito, dê um aplauso ao Senhor, diga aleluia, porque o Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu, Ele se lembrou de você. Ah, Jesus, eu já vi Deus restaurar muitas vidas sentimentais em várias fases de idade. Eu já vi Deus prometer para adolescentes, para crianças, um casamento abençoado. Já vi.
Eu já vi adolescentes se guardando em santidade porque tinha uma promessa de Deus. Eu já vi, e se casaram em santidade. Eu já vi pessoas que já tiveram outros relacionamentos frustrados se casarem em santidade. Eu já vi pessoas até divorciadas tendo sua vida sentimental restaurada. Me veio à memória agora um casal de muitos anos atrás. Eu podia contar tantas histórias nesses 20 anos. Mas lembra do Leur e da Simone? Lembra, Netinho, do Leur e Simone? A Simone, ela tinha quase 40 anos, 36 ou 38 anos. Era uma japonesa, discípula minha. E ela tinha uma filha, Thaisa. Linda também, linda, uma japinha linda. E um dia o marido da Simone saiu para comprar cigarro. Eu não a conhecia nessa época e nunca mais voltou. Foi comprar cigarro ou foi para o bar, eu não sei onde ela foi. Ele foi, nunca mais voltou. E aquela menina, aquela moça, ela conheceu a Jesus. E ela se transformou, inclusive ela era líder de Anderson e Julinha. Ela se transformou numa grande intercessora. Ela morava numa casa que tinha um terraço. E quantas vezes ela não me ligou de madrugada dizendo: eu estou orando e passando a madrugada orando pela senhora. E ela nunca se preocupou em buscar um outro relacionamento. Muito pelo contrário, ela era tão discreta, tão quietinha. Nunca questionou a Deus. Pelo menos desde a época que eu a conheci. E linda. E lá na Rede Jovens em Campinas, tinha um baiano arretado chamado Leur. E ele falava o seguinte: ô pastor, ele também tinha uns 30 e poucos anos, solteiro, nunca tinha casado e procurando uma varoa virgem, 0 quilômetro. Eu quero uma virgem, 0 quilômetro, pastor. E Deus vai me dar. Eu falei: mas e se te der uma mulher com filho? Eu não quero chaveirinho do meu lado. Falava assim: não quero mulher com chaveirinho. Eu comecei a orar pela Simone, pelo Leur, eu e o pastor, como oramos sempre para os jovens solteiros, para que Deus direcione. E todas as vezes que eu e o pastor orávamos por ele, pelo Leur, me vinha à cabeça a Simone. Toda vez que eu orava pela Simone, vinha o Leur. Eu falei: Nobel, eu também saio. Eu falei: que coisa é essa? Eu acho que dá para fazer um miai. Miai é um casamento arranjado em japonês, sabe? O dorama faz isso também. Aí o Nobo falou: vou falar com o Leur. Leur, sabe aquela japa linda ali? Ele: ah, não, pastor, tem chaveirinho. E chaveirinho eu não quero. Eu falei: mas bicho ruim, viu? Não quero. O Nobo falou: para de falar não quero e ora. Eu só estou pedindo para você orar, só isso. Isso foi num sábado, depois da Rede Jovens. Na quinta-feira ele me manda uma mensagem: pastor, seguinte, eu já vi a escola pro chaveirinho, aqui perto de casa. Eu falei: eu estava orando, Deus já falou comigo, a mulher bonita mesmo, eu vou assumir o chaveirinho, eu vou. Aí o Novo falei: ela nem sabe que você existe. A gente só pediu para você orar, né, Ju? Só pedimos para você orar. Aí ele: né? Ele fala: é. No sábado seguinte, eu estava terminando de ministrar no altar da Rede Jovens. A Simone subiu e ela falou: pastora, eu preciso falar contigo. Eu: fala, sim. Eu estava orando essa semana, né, lá no terraço, e Deus colocou no meu coração para orar por um jovem da igreja. Eita! Só que eu estava morrendo de medo de perguntar quem era, porque e se ela fala outro nome? Eu falei: mas você está orando por alguém? Então eu não sei, toda noite Deus me acorda de madrugada para orar por ele. Eu não sei se ele está passando necessidade, se ele está doente. Será que está passando alguma coisa? Eu sim. Conta para mim. Quem é? Aí ela: é aquele baiano Leur. Eu falei: Jesus. Nisso ele estava no meio da rede, assim, ó, da
da igreja, e ele só assim, ó. Aí a gente chamou ele no altar, e eu estava arrepiada, cara. Poxa vida, Deus. Porque Deus não vai te dar a pessoa ideal, Deus vai te dar a pessoa certa. A pessoa ideal para o Leur era uma 0 quilômetro. E ele deu uma mulher que já tinha uma filha, mas era tão íntegra quanto as mulheres virgens. Mulher de Deus. E para mim ela estava zerada de novo, porque Deus faz nova todas as coisas. Até aquilo, sei lá, ele é possível, é capaz. Se faz ou não, não sei. O que é para o Senhor pôr uma membraninha lá? Nada. Nada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Resumo da história. Em pouco tempo, 6 meses, eu acho, menos de um ano, não foi? Eles se casaram. A Thaísa entrou como daminha. Hoje eles são pastores no Japão. Uma família linda, tiveram outra filha. Uma família extraordinária. Eu nem vou contar para você o que aconteceu na lua de mel, porque tem menor de idade aqui. Mas Deus faz tudo perfeitamente. Basta você crer no Deus de Israel, que opera milagres lá no Mar Vermelho, mas também na minha vida. Ele é poderoso para restaurar minha vida. E eu disse que eu já vi Deus fazer milagres na vida de crianças, adolescentes, jovens e também pessoas que já estavam desacreditadas de um novo relacionamento. O Senhor me mandou aqui nessa noite para dizer: Ele continua colocando no teu coração o sonho de ter um relacionamento abençoado. Ele não te desamparou, Ele te viu. O Senhor, Ele te viu, Ele te encontrou e Ele continua operando milagres nos dias de hoje. Quem crê, diga amém. Então não desanime. Só lembre de algo que eu sempre preguei, 20 anos pregando isso: a mulher espera, o homem procura. Para de ser piriguete gospel. Para de ficar fazendo do teu jeito, porque você vai atrair enrosco para você. Espera. O homem procura. Foi assim que Isaac fez, procurando Rebeca. Mandou ainda o servo. Começou a ver alguém interessante, fala com o teu líder. O que você acha de tal pessoa? Fala com o pastor. A gente conhece todo mundo quase aqui da igreja. Tem uns aqui que eu falo: ó, ora mais, vai. Não vou falar mal de ninguém, né? Ora mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Mulheres, esperem no Senhor. Homens, liguem o radar espiritual para Deus te dar uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Vou adiantar porque não vai dar para pregar a palavra toda hoje. Eu podia passar o mês inteiro falando sobre esse assunto. Sou apaixonada por isso. Como eu amo ver famílias sendo geradas, relacionamentos sendo gerados debaixo de santidade. Todos os 12, todos os discípulos dessa igreja, todos os jovens que casaram em compromisso, eu não conheço ninguém que tenha dado errado. Eu nunca tive que dar gabinete para jovem que casou em compromisso e santidade. Mas para quem furunfa, nem existe mais essa palavra furunfar, né? Vocês sabem o que é furunfar? Como que fala hoje, pastor? O que é nhanhar? Dá. Para quem dá, só dá trabalho. Deus, faz o que eu não vou conseguir ministrar aqui. Ministra no coração desses jovens, Pai, das famílias aqui representadas. O tempo, ele é tão pequeno para falar tudo o que o Senhor deseja fazer na vida desses jovens, mas o teu Espírito, ele é capaz de fazer e falar até o que não saiu audivelmente nessa noite. Em nome de Jesus.
Os espias, eles deram uma opção de escolha a Raabe. Se você não colocar uma fita vermelha na janela da tua casa, quando nós viermos destruir a cidade, quando o Senhor destruir a cidade, nós estamos isentos da sua vida. Mas se tiver uma fita vermelha na tua casa, nós prometemos, nos comprometemos de que nenhuma desgraça vai alcançar a sua tenda, a sua família. Os espias deram a Raabe a liberdade de cumprir uma aliança ou não. O que isso quer dizer, jovem? Olha aqui para mim. O Senhor, Ele também dá a você o direito de decidir viver uma aliança com Ele ou não. Aquela fita vermelha era um sinal de aliança. Você pode viver uma vida de aliança ou não. Você pode decidir, adolescente, viver uma vida de aliança com Deus ou não. Só que o Senhor, Ele disse: se você não tiver o sangue de Jesus, aquela fita vermelha representava a cobertura do sangue de Jesus. Se você não tiver uma aliança com Jesus na sua vida, o Senhor está descompromissado de ter parte na escolha do teu relacionamento. Porque Ele só vai abençoar, direcionar quem tem aliança. Porque quem não tem aliança escolhe pela carne, pela aparência, pela vontade, pelo desejo, pela química. Se beija bem, se transa bem. E depois de casa não transa nem beija. Você sabe por que o compromisso a gente explica para não ter beijo? Ai, porque vocês são muito radicais. Somos mesmo. Porque radical, você sabe o que quer dizer radical? Radical é estar ligado à essência, ao princípio. E nós precisamos ser radicais para não sair do princípio, da essência. Sabe por que a gente aconselha no compromisso não ter beijo na boca? Porque ninguém faz sexo sem começar com um beijo. Você já viu alguém se deitar na cama? Desculpa, eu vou falar abertamente aqui, mas todo mundo aqui sabe como que se faz amor ou sexo. Você já viu alguém deitar na cama e falar: pode vir, faz? Não, começa com beijo. Porque o beijo é o início do ato sexual. E quando um homem e uma mulher se beijam, eles já estão se preparando para o sexo. O bingolim fica duro. E quando ele levanta para cumprir um propósito. A menina já fica preparada. Aí você fala: chega, tá bom aqui. Mas é muito sem vergonha. Aí o bicho vai daquele jeito embora para casa, terminar o serviço sozinho. E você acha que não está em pecado? O beijo é o início do ato sexual. Se vocês se beijarem, vocês vão cair em tentação. Ai, é possível casar virgem só se beijando? Eu não ia conseguir. Eu não ia não. Porque beijar é bom. Quer dizer, tem uns que não sabem beijar, mas quem sabe é bom. E aí, como é que você para? Como que você para? Me explica, dá receita. Como que você começa com aqueles beijos e consegue parar? No buiu que você consegue parar? Consegue nada. Conheço o bicho ali, ó. Hã? Como você consegue? Por que você vai? A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Pastor, me dá mais só 10 minutinhos. Fuja. Vocês podem me dar mais 10 minutinhos, gente? Rapidinho. Só para a gente terminar. Fuja da aparência do mal. A Bíblia diz: sujeite-se, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Ah, meu filho, tem horas que você se relaciona com o próprio capeta. Fuja da aparência do mal. Viva em santidade.
Tenha uma vida em santidade. Tem gente que vem para o culto e não consegue ficar sem ficar agarrado ouvindo a palavra de Deus. Você acha que quando eu estou ouvindo a palavra de Deus eu quero ficar agarrada no meu marido? Não, eu estou com o meu amado e o meu amado é meu. A gente quer Deus. E uma vida de santidade precisa ter limites, porque senão você não vive em santidade. A tua vida é uma mentira. E se a guerra vier, o muro cai. Teu muro vai cair. Uma hora, vira para o jovem, agora que você está aí tremendo na base, porque Deus está falando contigo, né? Olha para ele e diz assim, ó: um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Sabe por que o tema dessa palavra é saia de cima do muro? Porque Raabe saiu de cima do muro. Ela vivia em cima do muro. E você sabe qual é o final dessa história? Eu não estou aqui para te amaldiçoar. Eu não estou aqui nesse altar para amaldiçoar e dizer que se você beijar vai cair a tua língua. Mas podia, mas não estou aqui para isso. Mas podia. Deus podia deixar. Como é o nome daquilo lá que você põe na parede e põe a furadeira? É isso aí, uma palavra parecida. Deus podia te deixar broca, mas não é broca. Até você casar. Tá ligado? Quando você estiver assim, lembra da furadeira. Deus pode te deixar broca até você casar. Depois ele ressuscita o morto. Mas podia fazer isso para você não cair em tentação. Eu não estou aqui para amaldiçoar você, mas eu estou aqui para trazer um ensinamento que vai liberar unção sobre sua vida. Santidade e compromisso é a única maneira correta e inteligente de se relacionar. E foi o que Raabe quis fazer. Até porque casar, irmãos, anota isso aí no teu drive. Casar não é difícil. Difícil é comemorar 50 anos de casado. Casar não é difícil. Quero ver comemorar bodas de ouro. Você acha que santidade é só para solteiro? Não é. É para casado também. Você acha que aliança não tem preço? Tem preço. Deus, Ele te dá um poder de decisão. São duas decisões que vão mostrar quem você será amanhã. A decisão de servir a Deus e a decisão de escolher a pessoa certa, não ideal. Raabe aparentemente não tem nada a ver com família, mas Deus é poderoso para operar milagre onde parece impossível. Ela vinha de uma linhagem idólatra e carnal. A casa dela ficava em cima das muralhas de Jericó. E qual seria a primeira coisa que ia ser destruída naquela cidade, meu irmão? Fala o muro. Fala o muro. O muro. Fala assim, o muro. Vocês são chatos. Chega uma hora que nós precisamos tomar uma decisão e sair de cima do muro. Raabe decidiu, Cecília, eu não quero mais ficar em cima do muro. Eu quero servir o Deus daquele povo lá. Aquele Deus que opera milagre e deixa todos os inimigos aterrorizados. Eu quero poder ter a minha vida restaurada e transformada. Eu creio que isso é possível. E eu decido fazer uma aliança. Eu vou pôr sim uma fita vermelha, porque eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Raabe sabia que se ela fizesse uma aliança com Deus, ela iria precisar sair do muro. E sair do muro é largar a prostituição, é largar a imoralidade, é largar essa vida promíscua, é parar de ficar conversando imoralidades pelo WhatsApp, pela internet. É sair desses grupos de relacionamentos. É ser fiel. É esperar. Isso é sair do muro.
Sair de cima do muro é viver uma vida reta, uma vida santa. Ela decidiu: eu quero sair de cima do muro. Chegou a hora de ela sair de cima do muro. Chegou a hora de você, irmão, se firmar verdadeiramente com Deus de Israel e cumprir a sua parte na aliança. Eu queria que todos aqui levantassem sua mão direita e dissesse: Pai, nessa noite eu decido sair do muro e firmar uma aliança verdadeira com o Deus de Israel, que operou milagres no Mar Vermelho, mas que vai também operar milagres na minha vida. Se isso é verdade, dê um aplauso ao Senhor. E para finalizar, sabe no que Raabe se transformou? Olha o que diz o capítulo 6 de Josué. Vai lá para o capítulo 6. Josué 6, versículo 17. Diz o seguinte. Vamos ler o versículo 17 e depois pular para o 22. A cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Versículo 22 diz o seguinte: Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram de lá todos, diga todos, não, mais alto, diga todos. Eles tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram em um lugar fora do acampamento de Israel. Depois disso incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas depositaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus parentes, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe, você vai dizer isso, mas vai dizer com toda a tua força. Diga: desde então, Raabe vive entre os israelitas. As coisas de Deus são doidas. Raabe colocou a fita vermelha na janela, trouxe todos os seus parentes para sua casa. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Raabe e sua família foram poupadas. E a Bíblia diz no verso 25, a parte B que nós acabamos de ler: Raabe vive entre os israelitas até hoje. Como assim, pastora? Raabe vive no meio dos israelitas até hoje. Quer saber como? Diga como. Aí eu queria alguma parte da ministração conseguir colocar. Você está mostradinho, né? Mas não consegui. Eu achei tão engraçado isso, você está mostradinho. Mas fala como? Raabe estava mostradinha, né? Não colou. Tá, você vai entender como. Como que Raabe vive até hoje no meio dos israelitas. Abra a tua Bíblia em Mateus. Eu amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela se completa. E os planos do Senhor, eles são perfeitos. Pode passar de geração em geração em geração. Ele continua sendo fiel à tua palavra. Ele é Deus. E olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Diga mais alto. Yes. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi... Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. A decisão de Raabe atravessou gerações. Ela se transformou
na bisavó do grande rei Davi. Sabe por quê? Depois que ela fez uma aliança com Deus, irmãos, Luquinhas, depois que ela fez uma aliança com Deus, enquanto ela vivia no mundo, ela só era defraudada. Enquanto ela vivia no mundo, as pessoas só usavam ela como prostituta. Ela só era usada e jogada fora. Mas depois que ela passou a fazer parte do povo de Israel, ela foi resgatada por um homem chamado Salmão. E ele a respeitou. Ele a tomou em casamento. Ele não quis deitar-se com ela. Ele pegou aquela mulher e a tomou como esposa. Uma ex-prostituta que o mundo só usava, porque no mundo é isso que o mundo faz contigo, tá, menina? Não pensa que você está aí toda poderosa, não. Os meninos que chegam perto de você só querem te usar, como usavam Raabe. O mundo só vai te usar. Mas se você cair nas mãos de um homem de Deus, ele vai querer casar contigo. E aí a tua história vai durar por todas as gerações. Até hoje, Raabe vive no meio de Israel. Mas como até hoje, se você disse, pastora, que ela só foi bisavó de Davi? E Davi não está vivo até hoje. Certo ou errado, teólogos? Como que ela está viva até hoje? Se você continuar lendo essa genealogia, você vai ver que depois de Raabe vem Davi e começa Salomão e todas as gerações, e a geração de Raabe continua até chegar em Jesus. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. E por isso ela está viva até hoje no meio do povo de Deus. É por isso que nós estamos falando dela hoje. Quem tem uma aliança com Deus não fica esquecido. Mas Deus coloca você como família dele, como protegido dele. E você passa a ter o seu nome gravado até o arrebatamento. Quem entendeu essa palavra? E eu termino essa palavra, a equipe pode subir. O mais lindo dessa história é exatamente o que nós lemos no livro de Mateus. Um líder de Israel se apaixona por aquela mulher e se casa com ela. Quem tem uma aliança com Deus de Israel tem uma história mudada. E hoje Deus quer mudar a história de todos que entraram aqui nesse lugar. Quem tem uma aliança com Deus tem seus pecados perdoados. E tem... Olha só. Não se distrai não. Olha aqui. Quem tem uma aliança com Deus tem os seus pecados perdoados. E tem milagres no seu currículo. Milagres. A minha vida é uma vida de milagres. A minha vida é uma vida de milagres. E nesse momento eu não quero que ninguém aqui fique triste pelos relacionamentos que já teve ou que está tendo. Mas eu queria que você se alegrasse no Senhor, porque você tem uma aliança com Deus. E se você tem uma aliança com Deus, a sua vida vai ser uma vida de milagres. Milagres e milagres. Não saia da cobertura. Espera. A sua hora vai chegar. A aliança de Deus te protege. A aliança te guarda. O milagre vai visitar a sua vida. E você em breve vai ter uma notícia boa, como Raabe teve. Coloque sua fita vermelha na janela. Cumpra a sua parte na aliança. Porque a Bíblia é recheada de milagres na vida dos que têm uma aliança com Deus. Somente quem quer fazer uma aliança com Deus e tem uma vida de aliança, eu queria convidar a ficar de pé nessa hora. Jesus. Fecha teus olhos. Feche teus olhos. Talvez até hoje você tenha estado em cima do muro.
Talvez até hoje você não tenha tido uma verdadeira aliança com Deus. A aliança que vai te tirar da prostituição, da imoralidade e vai colocar você vivendo uma vida de santidade. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus, Ele começa a transformar a sua história através dessa aliança que você firma com Ele nessa noite. Levante suas mãos aos céus e diga: Deus, eu sirvo ao Deus de Israel, ao Deus que opera milagres, ao Deus que opera milagres no Mar Vermelho, mas também opera milagres na minha vida. Eu sirvo um Deus de promessa. E eu sei que o Senhor está preparando tudo da maneira perfeita. Eu não quero mais caminhar e decidir pelas pessoas que estão na minha ideia. Eu não quero uma pessoa ideal, eu quero a pessoa certa. Eu quero uma pessoa nos padrões dos céus. Eu quero ser santo. Eu quero viver o compromisso, porque eu quero fazer parte da descendência espiritual de Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma família sacerdotal. Eu quero ter uma aliança com Deus, ao ponto de saber que a minha casa não vai cair, a minha vida não vai desmoronar, mas eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho uma aliança que me protege, e eu tenho um Deus que vai realizar sonhos, até aqueles mais impossíveis aos olhos humanos. Hoje eu faço essa aliança contigo, Deus. Eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu coloco o meu sentimento diante do Senhor. Eu coloco a minha vida completa nas Tuas mãos. E peço para o Senhor: eu não quero mais ficar em cima do muro. Eu decido por Jesus. Eu decido pelo Deus de Israel. E eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou viver uma vida que agrada a Deus. E eu sei que milagres vão começar a fazer parte do meu currículo. Amém, irmãos? Então levante suas mãos aos céus, nós vamos adorar o Senhor. E enquanto você adora, eu creio que todos os inimigos que prenderam você até hoje, todas as vozes estranhas que disseram que não seria capaz de viver em santidade, vão bater em retirada da tua vida. E você vai começar a viver os projetos de Deus.